para a gente ter um controle e entender onde está a nossa deficiência. Se a gente entende que está muito abaixo de 40%, tem alguma coisa errada no tráfego. E aí o Will, que é o gestor de tráfego, eu chego nele, Will, o que está acontecendo? Como é que está as campanhas? Como é que estão os criativos? Agora, se a gente está entregando uma quantidade de lead qualificado dentro do que a gente espera, principalmente questão de porcentagem, e não está convertendo, aí a gente tem que chegar no comercial, o que está acontecendo? Então serve também para acabar com aquilo, principalmente quem utiliza a campanha que direciona para o WhatsApp, tem muito isso. O comercial só fala que o lead está desqualificado, lead desqualificado, lead desqualificado, o marketing está jogando lead desqualificado. Aí quem usa principalmente a agência externa, aí tem esse empecilho, a agência vai lá, cria uma campanha, joga um monte de lead no funil do comercial, um monte de lead desqualificado, ninguém entende o que chega e o que não chega, aí chega um monte de lead que não responde. Então a gente tem dessa porcentagem, a gente entende o que é saudável para o negócio ou não. Exatamente. Então eu entendo assim, a questão da quantidade de qualificados é uma informação para melhorar o trabalho do marketing, sobretudo em conteúdo. Isso é uma coisa que a gente entendeu também, tá? Que a forma com que eu utilizo a linguagem, posicionamento, que eu comecei falando, isso tem uma influência assustadora na qualificação dos leads. Um exemplo, vamos ser mais escrachado possível. Se eu fizer um post, isso eu já falei para os meninos várias vezes, se eu fizer um post colocando lá o valor da minha cirurgia, o meu ticket médio hoje é próximo de 100 mil reais. Vocês acham que a minha quantidade de leads qualificados vai ser, e assim, clique aqui e fale com a minha equipe, a quantidade de leads qualificados vai ser alta ou baixa? Alta. Por quê? O posicionamento está claro demais. Está escarrado, certo? Então, eu preciso dizer a mesma coisa sem dizer, do ponto de vista de comunicação, certo? Então, o exercício que o posicionamento precisa dar, ou que o conteúdo precisa entregar, é nada mais, nada menos, entre aspas, vai dizer o valor da consulta sem dizer, vai dizer o valor da cirurgia sem dizer, certo? Aí, olha contexto, tem a história, a qualidade do resultado, depoimento, parará. Aquilo vai construir uma concepção de valor que vai me ajudar a qualificar esse lead. Daniel, por que você não fala logo o valor? Porque eu não quero ficar refém de um número. Eu quero, inclusive, abrir a possibilidade de eu receber um cara que pode pagar, inclusive, muito mais do que 100, 200, 300, sei lá, entende? E é um exercício de construção de valor, de geração de valor. Tudo que o teu comercial pode utilizar para melhorar o convencimento precisa estar no marketing, obrigatoriamente. Essas informações precisam estar ao conhecimento do paciente quando ele chega no comercial. Então, só para vocês entenderem, à medida que o conteúdo melhora, a tendência é a quantidade de qualificados melhorar, tá? Isso até se a gente for considerar a rede nacional, tá? Qual é uma estratégia para eu ter um ganho de seguidor baratinho? Tem como a gente gerar seguidor abaixo de, 30 centavos, 50 centavos. Possivelmente é um seguidor que tem uma possibilidade de conversão menor, que é um cara, às vezes, que está a nível nacional ou fora do Brasil, ou às vezes um cara que não está interessado em cirurgia. Tudo depende do conteúdo, certo? Então, assim, existe uma estratégia de grande seguidor. A melhor estratégia de grande seguidor hoje no Instagram é a porcaria do botão azul. É o impulsionar. Daniel, mas o meu gestor de tráfego, ele falou que dá para fazer por dentro da BM. Não faça. Eu já fiz e... Dá resultado, Will? Então, o Will quis, uns tempos atrás, confrontar, falou, não, vamos fazer. Falei, beleza, faz. Não deu nada. Gastou uma caralhada de dinheiro, foi e não trouxe nada. Não sei por quê, só faça, tá? Então, ganhe seguidor que funciona, é botãozinho azul, e aí você tem que medir o CPS, o custo por seguidor, de post por post. Isso depois o Will não pode mostrar para vocês. Então o custo por lead está 80, 90 reais. Irmão, não adianta pôr grana a mais. Você vai ter que mudar a estratégia, ou vai ter que ampliar a tua captação, ampliar a tua base, certo? Então, por isso que eu estou dizendo em relação aos indicadores, porque eles que vão nortear a evolução da tua estratégia semana a semana. Meu lead está baratinho demais, estou investindo pouco, está qualificado e está baratinho. Tá, também não é o tráfego, está vindo tudo pronto já. Se você pode zerar teu investimento do tráfego, que vai continuar entrando. É isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês vão fazer, não façam um investimento de uma mudança de investimento de uma semana para outra acima de 50%. Aumentou o investimento, saiba que vai aumentar o custo por lead. Aumentou o investimento, aumenta o custo por lead, certo? Só que a tendência precisa aumentar a quantidade de leads. Se não aumentar, nós já chegamos a diversas vezes, cara, aumentando 30, 40, 50% de investimento de uma semana para outra, não aumentou a quantidade de leads. Não aumentou um lead a mais, cara,
recua, segura a onda, vamos ver o que deu errado e refazer, entendeu? Ah, beleza, aumentou, mas aumentou numa quantidade muito pequena. Faz um decréscimo, não precisa decair tudo, faz um decréscimo e vai fazendo um balanço. Precisa existir um equilíbrio, que aí eu vou passar depois para explicar a questão do conteúdo. O equilíbrio entre topo, meio e fundo, certo? Aquilo que eu invisto no topo, aquilo que eu invisto em seguidores, certo? Porque isso é uma logística reversa que eu fiz entre os pacientes que operaram comigo, ou os pacientes que fizeram consulta comigo. Nunca alguém que fez consulta comigo não me seguia. Nunca. Vale a pena eu tentar converter na minha consulta alguém que não me segue? Numericamente não vale. Então o que eu preciso fazer? Aumentar a quantidade de seguidores. Porque até onde eu pesquisei na minha base, pré-requisito claro, óbvio, me seguir para ser um paciente. É um pré-requisito. Todos os meus pacientes, todos que eu já atendi, alguém não era seguidor, cara, só quem não tinha rede, só quem não tinha Instagram, aí veio, caiu perdido, indicado por alguém, enfim, veio do outdoor, mas mesmo o outdoor passa pelo Instagram. Então, basicamente, assim, é um pré-requisito tão óbvio que a minha estratégia, digamos, o meu funil, obrigatoriamente precisa contemplar o ganho de seguidor. É isso que eu estava dizendo para vocês. Cara, eu vou começar a investir. Não esqueçam de inflar a base com ganho de seguidor, tá? É obrigatório. Estou falando de seguidor real, seguidor que tem um potencial de compra, seguidor que está num raio de ação aceitável, de pacientes que vocês sabem que podem fazer cirurgia com vocês. Pô, estou começando hoje, vou fazer campanha para ganho de seguidor do cara lá do Amapá. Irmão, não faz sentido nenhum. O teu posicionamento não vai convencer esse cara a sair do Amapá hoje. Para mim, hoje eu consigo, só que ainda assim o meu volume de investimento pro cara lá do Amapá, do Manaus, é menor. Ele entra num outro nível de investimento que não é um investimento 70%, 80% daquele que eu faço, que é São Paulo, norte do Paraná e sul de São Paulo, certo? São Paulo capital, sul de São Paulo estado e o norte do Paraná. Tá? Eu vou...